O nosso estudo de hoje está baseado na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, em que Paulo fala o seguinte: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Emmanuel, na lição 35 do livro Fonte Viva, tem o título Estendamos o Bem. Vamos ver o que Emmanuel fala para a gente. Repare que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possui para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia a luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar, que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora, torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do seu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos do próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Lembrei aqui que certa vez o Chico Xavier, na humildade dele, ele teve a pretensão de se comparar com o verme. Ele queria dizer, não, eu não sou mais do que um verme. E o Emmanuel chamou a atenção dele e falou, olha, o verme está cumprindo o papel dele, está preparando a terra para o adubo e para receber daqui a pouco as plantas que vão dar as flores e os frutos. Deu uma chamada nele, né? E a intenção foi mostrar para ele o seguinte, ó, a natureza o tempo todo está dando lições para a gente. Recebe, né, de todas as formas a imprudência, a imperícia, a negligência, os abusos de todas as formas cometidos pelos homens. Mas o tempo todo vem se renovando, né, e vem dando exemplos maravilhosos para a gente. Então, Emmanuel, que acima de tudo é um poeta nato, ele aproveita um versículo que vem falar, que Paulo de Tarso fala, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, para mostrar para a gente que o segredo aqui da Terra é a gente fazer o mesmo que a natureza está fazendo o tempo todo. Todas as vezes que a gente receber alguma coisa daquelas que são qualificadas como mal, que a gente esteja sempre retribuindo com o bem, porque caso a gente não faça isso, a gente vai estar entrando no processo ou de depressão, né, por conta das emoções represadas dentro da gente, ou até mesmo dos processos de vingança. E a gente percebe no Evangelho o tempo todo aquelas chamadas, né, do Evangelho que fala assim, né, se você estiver na frente do gasofilácio para querer fazer um depósito qualquer para ajudar a tua instituição, mas antes disso te lembrar que tem alguma coisa contra o adversário, vai lá correndo e reconcilia-te com o teu adversário para que ele não te entregue para o juiz para o oficial de justiça, e que você não seja lançado na prisão, nas grades, onde haverá pranto e ranger de dentes. Tem um outro momento que ele fala, olha, se alguém bater numa face, dá outra também. Se alguém exigir-lhe a capa, dá a túnica também. Se exigir-lhe que você caminhe 1000 passos, dá 2000 passos. E aí muita gente vai falar assim, né? Poxa, mas isso é o quê? Ter sangue de barata? Não, não é ter sangue de barata, é entender que o mal um dia tem fim.
E se a gente ficar o tempo todo reproduzindo, se vingando, propagando, a gente acaba não colaborando para o progresso da nossa humanidade, nem o nosso progresso pessoal também. Me lembrei também de uma lição muito bonita, que não lembro agora qual é o livro. Não vou lembrar qual é o livro. Provavelmente um livro ou de Ney Lúcio ou de Meimei, escrito pelo Chico Xavier, né, que tem essas histórias assim, né? Talvez até de Meimei. A Meimei falando o seguinte, falando que uma sequência de atos, eu não vou lembrar a ordem certa, mas vou dar a minha versão aqui, né? Que de repente uma pessoa sai, tropeça no chão, quando ele tropeça ele fala um palavrão bem alto, o outro escuta, e aquilo altera o humor daquele outro, que quando entra no ônibus para ir para o trabalho, já na hora de receber o troco, já descarrega em cima do motorista, fala um monte de impropérios para o motorista, que daqui a pouco o motorista começa a dirigir, já também influenciado por aquela energia negativa que ele recebeu, ele começa a passar por um monte de quebra-mola, atropelar no trânsito, um monte de regras, e daqui a pouco começa, e vai trazendo perturbação um para o outro, até que chega num filho, em que o filho vai chegar correndo na mãe, descarrega em cima da mãe, e o amor de mãe segura aquela energia negativa, não deixa que aquela energia negativa vá para frente. Me lembro de pessoas que eu carrego até hoje como exemplos na minha vida de profissionais, pessoas que a gente chamava carinhosamente de para-raio. O problema vinha de cima, parava nele, vinha de baixo, parava nele, né? Seguindo a hierarquia, né, que tinha no nosso trabalho. E eu ficava pensando, poxa, que coisa legal, né? Você está sempre retribuindo o mal com o bem. A gente ainda tem, às vezes, aquele impulso tão agressivo de não resistir às agressões que a gente recebe, né, às injúrias que a gente recebe, mas aquela pessoa que fica calada, o que que acontece? O outro daqui a pouco se arrepende do que fez e, se não pedir desculpa diretamente por não ter ainda coragem de pedir desculpa, o que que ele faz? Ele tem outras maneiras de mostrar que está arrependido e de se desculpar. Então a gente vai aprendendo que o segredo desse mundo, a gente está procurando sempre retribuir tudo que a gente recebe de mal com o bem. É claro que o mal causa uma impressão penosa na gente. A primeira reação é sempre aquela reação de suportar, de tolerância, ou então quem tem um instinto um pouco mais agressivo, como é o meu caso aqui, né, às vezes aqueles primeiros segundos, às vezes sai alguma expressão emocional, ou seja no pensamento, ou seja na palavra, ou seja até no ato também, às vezes dá um tapa em alguma coisa, né? Isso acontece com a gente mesmo, mas logo em seguida a gente para pensar quem é a pessoa que está provocando, o que é a coisa que está provocando essa reação na gente. Então eu tenho que retribuir sempre o mal com o bem, lembrando que a natureza, o sol, o vento, as árvores, o tempo todo estão transformando para a gente aquilo que existe de nocivo, estão mostrando lá, como já dizia Lavoisier, lá na velha França, antes da Revolução Francesa, aquele coitado do cientista que acabou na guilhotina, né? Ele dizia, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, ó, todos os elementos que são, os miasmas, aqueles elementos que são nocivos, estão sendo transformados em frutos, estão sendo transformados em flores, e vamos pensar agora daqui para frente, né? O que eu estou deixando para a geração futura, o que eu estou deixando para os meus filhos, o que eu estou deixando de impressão para os meus amigos, meus familiares. E a gente começa a pegar uma lição como essa, quando ele fala assim, ó, aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. E chama atenção, a ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Todos nós, sem exceção, passamos pela ignorância. Quando a gente sofreu uma injustiça, um mal, como está dizendo aqui no texto de hoje, vamos pensar assim, quantas vezes eu também já não propaguei esse tipo de sentimento. Alguém teve paciência comigo, então a partir de agora, eu, por gratidão, reconhecimento das oportunidades que estamos tendo, eu nesse momento, agora vou procurar transformar o mal com o bem, né? Então a gente agradece muito a Emmanuel mais uma vez pelas reflexões em cima da carta de Paulo e desejo a todos que a gente possa estar tendo um bom dia, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.